Nós continuamos esta série de mensagens, Uma Vida Abençoada, de Robert Morris. E, meu Deus, quantos têm sido abençoados? Levante a mão. É extraordinário o que Deus está fazendo. Meu Deus, eu tenho 26 anos de ordenação pastoral. Fui batizado na igreja na faixa de 10 para 11 anos, né? Já tenho 50 anos, então eu já tenho aí cerca de 40 anos de crente, mais do que muitos aqui têm de vida, eu tenho de batizado. Mas como eu tenho aprendido com esta série. Já fiz teologia, já dei aula em seminário, já fiz pós-graduação em teologia, mas são verdades e princípios que eu aprendi com o pastor Robert Morris, que eu nunca tinha visto nessa perspectiva, e é verdade, coisas tão profundas. E eu quero, como pastor, eu quero dar o parabéns para vocês. Eu quero louvar a Deus pelas suas vidas, porque essa igreja, a Igreja Vida Nova, onde as convocações dos céus, feitas por intermédio do seu pastor. Quando eu me coloco aqui no púlpito e falo: irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, a resposta é instantânea, é imediata. As pessoas começam a vir na oração que a gente tem feito aqui pela manhã. As pessoas, elas começam a intensificar, seja o ministério de intercessão, pessoas querendo e indo para os montes, as pessoas orando nas suas casas. Esta é uma igreja que responde ao apelo pastoral, aquilo que o Espírito Santo fala através do seu pastor, dos seus pastores. A Bíblia diz: aquele que tem ouvido, ouça. Graças a Deus, a IVN tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. Quando a gente prega sobre santidade, vocês buscam santidade, consagração. Quando a gente prega, eu preguei recentemente sobre a Bíblia, e quanta gente falou: pastor, eu comecei a ler a Bíblia, eu estou lendo mais a Bíblia, eu não tinha o hábito de ler, agora estou adquirindo o hábito de ler. Glória a Deus pela sua vida. E agora que nós estamos nesta série de mensagens sobre uma vida abençoada, onde nós aprendemos que nós não damos para sermos abençoados, mas nós fomos abençoados para dar. A gente não dá oferta e dá dízimo porque a gente vai ganhar de Deus, porque a gente vai receber bênçãos. Isso é verdade, nós vamos receber, mas o nosso coração Deus tem me dado tanto, Deus tem me abençoado tanto, para que eu possa abençoar a casa do Senhor, para que eu possa abençoar vidas. E a resposta da igreja foi instantânea, foi imediata, foi uma resposta além do esperado, foi uma resposta, glórias a Deus pela resposta de vocês. É como a igreja descrita por Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versos 2 a 4, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Mesmo em um tempo de crise financeira, mesmo em um tempo onde muitos perderam emprego ou tiveram seus salários reduzidos, houve uma resposta da igreja a esta série de mensagens. E a igreja, que estava com inúmeras contas atrasadas, nós conseguimos, os tesoureiros, comunicaram a diretoria da igreja, a liderança da igreja, que todas as contas estão em dia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus, todas as contas estão em dia.
A Bíblia diz: trazei todo o dízimo à casa do Senhor, para que haja alimento na minha casa. Querido, a casa de Deus é um termômetro da nossa casa. Se tem mantimento, se tem suprimento, se tem abundância na casa de Deus, haverá abundância e haverá suprimento também na sua casa e na minha casa. Porque a casa de Deus é um termômetro da espiritualidade e também da prosperidade do povo de Deus. Mas nós não fazemos barganha com Deus. A mensagem não é dê para receber. A mensagem é nós recebemos e por isso vamos ofertar. E por isso vamos abençoar. Porque nós já fomos abençoados tremendamente pelo Senhor, o nosso Deus. Então eu estou muito feliz, agradecido a Deus, porque eu ouço assim relatos de colegas pastores de igrejas tão duras de coração que eles pregam. A resposta às vezes é pessoas retrucando a mensagem do pastor, as pessoas não recebendo aquela palavra de coração, recebendo com tristeza, recebendo às vezes até com raiva, mas não é essa a reação que a gente vê na nossa igreja. Tudo aquilo que é pregado aqui é sempre bem recebido no coração de vocês. Então louvo a Deus pela igreja Vida Nova, e a alegria que eu tenho em meu coração, queridos, porque a gente pode, como é costume em algumas igrejas, a gente poderia fazer, como o apóstolo Paulo fez, outros, na Bíblia a gente vê que já foi feito isso. A gente poderia fazer uma campanha, né? Eu poderia dizer: gente, a nossa igreja, como eu fiz um apelo uma vez, cortaram a luz da igreja. Eu joguei nos grupos da igreja, gente, cortou a luz da igreja, a gente precisa de uma oferta urgente. E um lá já, olha, ofertou R$1.000, o outro ofertou mais tanto, outro tanto, porque a conta de luz aqui, ela às vezes chega a R$7.000, geralmente é na casa dos R$4.500 a R$5.000, a conta de luz por mês. Então, já houve aquelas ofertas, e aí a gente eu tinha 2 contas, já estava indo para a terceira, então havia cortado a conta de luz e graças a Deus foram pagas. Mas Deus não fez a igreja para viver de campanhas. Na Bíblia a gente tem, Paulo fez uma campanha, quando há uma necessidade, os crentes de Jerusalém estavam passando necessidade, é esse o contexto aqui: vamos levantar uma oferta para ajudar os pobres da igreja de Jerusalém. Esta igreja da Macedônia, mesmo sendo uma igreja muito pobre, ela diz: não, eu quero ajudar. Ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Aquela viúva pobre, ela tinha 2 moedas, e ela deu a maior oferta da história, porque ela deu tudo que ela tinha. Por mais que a gente a gente ouve história de pessoas que, quando vão dar o dízimo, são tão abençoados que começam a aumentar. Eu vou dar, em vez de 10%, eu vou dar 15%, vou dar 20%. A história de um grande empresário americano que ele terminou, no final da sua vida, vivendo com 10% e dando 90% para a igreja e para as obras missionárias. E ele vivia uma vida, e o Senhor o fazia prosperar. Mas a questão, querido, não é resolver a questão da igreja, é resolver a sua questão, a minha questão. Porque se eu fizer um apelo emocional ao seu coração, e aqui usar os dons que Deus me deu, você vai deixar aqui a sua carteira, como em algumas igrejas, alguns vão dar bens, você pode dar seu carro, você pode dar sua moto, você pode dar o que você tem e o que você não tem, e temporariamente o problema da igreja será resolvido, mas o seu problema vai piorar. A igreja não pode ser abençoada e você estar na miséria. A igreja não pode estar na miséria e você estar abençoado. Existe aqui, querido, uma coisa que eu creio que é a vontade de Deus, é que você esteja abençoado e que a igreja esteja abençoada. A igreja onde as pessoas são abençoadas, mas a igreja vive na miséria. E há igrejas que eu conheço que a igreja é rica, mas os membros são pobres, são miseráveis. É preciso ter um equilíbrio.
É preciso ter um equilíbrio. Então não é a quantidade da oferta que você vai dar, não é, ainda que nós vamos falar hoje e domingo que vem sobre ofertas generosas, mas e que pessoas dão e são abençoadas, mas é a sua constância no dízimo. Porque isso é uma plantação. E todo aquele que planta, ele precisa passar pelo processo do tempo e da espera para colher. Você ficou muito tempo sem plantar, muito tempo sem dizimar. Não pense que você plantou hoje e já vai colher amanhã. Você está colhendo hoje o que você plantou ontem. Você tem que terminar de colher o que você plantou, e começar a plantar coisas novas. Então quando você começa a dar o dízimo, não adianta. Às vezes a gente pega a pessoa e fala: poxa, eu estou há muito tempo sem dar o dízimo, e agora o que eu vou fazer? Aí você fala: já sei, vou passar o cartão de crédito, eu vou dar um cheque na fé. Não, que ele não faça isso. Deus não quer que você faça isso. Não dê o que você não tem. Não dê dízimo e oferta no cartão de crédito, que você está dando uma coisa que você não tem. A menos que você receba uma ordem, receba uma orientação específica de Deus. Eu acho muito improvável, mas eu acho muito improvável que Deus peça para você dar aquilo que você não tem. Você tem que começar a ser fiel naquilo que você tem. Naquilo que você tem. Naquilo que você recebe. Seja fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Não é você dar uma oferta querendo resolver. É como aquela pessoa que vive sedentária, é como aquela pessoa que não cuida da alimentação e de repente, de uma hora para outra, ela resolve ser atleta. Tem um pessoal aí que está querendo me arrastar para o pedal e está quase conseguindo. Ontem eu quase fui, só não fui porque faltou bicicleta. Mas parece que para sábado que vem vão ajeitar uma bicicleta aí, e aí o pessoal já está cantando vitória. Conseguimos levar o pastor para o pedal. Bom, mas gente, eu falei: gente, tudo bem, eu vou, mas sabe de uma coisa, eu sou cardíaco, eu não posso fazer que nem vocês, ir lá para Arco-Íris, ir para, então uma voltinha aqui na cidade, uma coisa que se de repente cansou, porque você não pode começar hoje e querer acompanhar o pessoal que já faz 3, 4 anos, não pode, você tem que ir, com calma. A mesma coisa, querido, no mundo espiritual. O mundo espiritual, você está em dívida com o Senhor, você não tem ofertado, você não tem dizimado. Começa no pouco, começa colocando a sua casa em ordem, começa clamando ao Senhor. Mas eu quero dizer para você que ninguém é tão pobre que não possa ofertar, ninguém é tão pobre que não possa dizimar. Nós não devemos ter dó daqueles que são pobres e pensar: coitados, eles são tão pobres, eles não têm nada para dar, não deveriam ofertar, não deveriam dizimar. Querido, se você pensa assim, o meu pensamento, e o pensamento bíblico é: coitado de você. Porque quando Jesus viu aquela viúva que deu 2 moedas, e tudo que ela tinha era 2 moedas, Jesus não falou coitada. Jesus chamou a atenção de todo mundo e disse: ela deu mais do que esses ricaços que estão deitando fortunas e fortunas aqui no santuário de Deus. Ela deu mais do que todo mundo. Ela deu mais do que todo mundo. Já o pastor Cris contou a história aqui do irmão Aleluia Ferreira, membro da primeira igreja batista de Conchas, onde eu pastoreei, e eu pregando um dia sobre dízimo, o irmão Aleluia chegou para mim no final do culto, disse: pastor, eu não posso dar o dízimo. Eu disse: por que você não pode dar o dízimo, irmão Aleluia? Eu nunca tive o hábito de olhar na igreja quem dá o dízimo, quem não dá. Eu nunca olhei relatório financeiro para ver os nomes das pessoas. Eu nunca me preocupei, porque eu sei que essa é uma questão espiritual, é uma questão individual. Ainda que eu cobre sim da liderança, dos líderes, eles têm que ser fiéis ao Senhor. Mas o irmão Aleluia disse: pastor, eu ganho um salário mínimo, R$200 na época. Eu alugo uma casa e eu pago R$180 de aluguel. Me sobram R$20, que seria o dízimo, mas ainda eu tenho que pagar água, luz. Eu tenho que pôr comida dentro de casa. E comigo mora o meu filho, e não me ajuda. Mora o meu genro, desempregado, não me ajuda. Minha filha e o meu neto, minha neta.
Pastor, como que eu posso dar o dízimo? Querido, o meu pensamento naquela hora é dizer: sim, você tem toda a razão, irmão, aleluia. A igreja tem que te ajudar, nós vamos te dar uma cesta básica, nós vamos te ajudar a pagar a água e a luz, nós vamos fazer isso, porque é verdade, você é muito pobre para dar, mas isso é mentira do diabo. Ninguém é muito pobre para dar o dízimo, porque até uma criança que ganha 10 reais do pai, se ela der R$1, ela é dizimista. Ela é dizimista, porque dízimo quer dizer 10%. Eu disse: irmão, aleluia, eu vou dizer uma coisa para o senhor já está no prejuízo. Porque quem ganha R$200 e tem que pagar 180 de aluguel, eu vou dizer R$20 não vai fazer tanta diferença, porque você já está falido, você já está no prejuízo. Agora eu quero dizer o seguinte: eu não vou te obrigar ao dízimo, Deus não te obriga a dar o dízimo, porque dízimo é uma questão de fé, é uma questão de aliança, é uma questão de compromisso, é uma questão de sociedade. Deus não tem parte nas suas finanças, porque você não fez aliança com Deus nas suas finanças. Agora Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele faz aliança no lucro, e Ele faz aliança no prejuízo. Deus racha o lucro, e Deus racha o prejuízo, e até agora você só tem prejuízo, mas Deus não tem parte no seu prejuízo, porque você não permitiu Deus entrar nas suas finanças. Permita Deus entrar nas suas finanças, faça uma aliança com Deus, e Deus vai entrar nas suas finanças, e vai restaurar as suas finanças. Querido, ele creu, e a partir daquele dia ele começou a separar ali os seus R$20 do seu salário de R$200. Não me pergunte como, eu não sei. Essa matemática onde 90% vale mais do que 100%. Essa matemática de Deus, de que quando você dá os 10%, os 90% vai render mais do que se você ficasse com 100%, porque 90% é abençoado por Deus, mas os 100% fica amaldiçoado se você não dá a parte de Deus. É uma matemática espiritual que funciona, e nós a temos visto funcionar ao longo da história. 6 meses depois, eu fui fazer uma visita à casa do irmão, aleluia. Você não entendeu errado, não. Eu fui fazer uma visita na casa do irmão, aleluia, na casa própria do irmão, aleluia, Ferreira. 6 meses depois, aquele que não tinha R$20 para dar de dízimo, agora ele estava morando na sua casa própria. Como, pastor? Não sei, é providência dos céus, é algo extraordinário, algo que Deus fez, E a gente já viu que o dízimo é um teste. É um teste que Deus faz. Deus não precisa do nosso dinheiro. Lá no céu as ruas são pavimentadas de ouro. Os muros dos céus, eles são feitos de rubis e diamantes. Conta a história de alguém que um dia ele era muito rico, vendeu tudo, trocou em ouro. E quando ele foi para o céu, o anjo veio buscá-lo e disse assim: eu tenho que levar meu ouro. E é lógico que isso é uma historieta, não é verdade? Mas aí o anjo falou: então eu tenho que perguntar lá. Passou um fio para o céu e falou: ele quer levar o ouro dele para o céu. Eu disse: não, mas não pode, isso é fora do protocolo. E aí: não, mas ele quer levar. Aí alguém lá do céu fala para ele assim: pergunta para ele por que ele quer levar asfalto para o céu. Porque as ruas nos céus são asfaltadas com ouro. A cidade celestial, ela tem quilômetros de altura, quilômetros de largura, quilômetros de extensão. É isso mesmo, quilômetros. Se não fala a memória, são 13 quilômetros de altura a Jerusalém celestial. Então, Deus não precisa do seu dinheiro, mas nós precisamos da bênção de Deus sobre o nosso dinheiro. E o nosso dinheiro só é abençoado quando nós dizimamos. Ele só rende, ele só é resgatado de Mamon quando nós sacrificamos o cordeiro, quando nós damos a primeira parte, como nós já temos aprendido. E ninguém é tão pobre que não possa dar. Havia uma moça, membro da igreja do pastor Robert Morris, e ela era muito pobre, mas ouvindo as mensagens, ela decidiu: eu preciso dizimar. E o dízimo dela ela ganhava $1.000, o dízimo dela então era $100. E ela então diz: Deus, eu vou dar o meu dízimo. Mas quando ela estava escrevendo o cheque, Deus disse para ela: escreva $120.
E ela falou: Deus, o senhor sabe que $100 já vai ser muito difícil para mim, já é um passo grande de fé. Eu não ofertava, não dizimava, porque eu vivo numa situação muito difícil. Mas se o senhor está falando, eu estou sentindo no meu coração, eu vou escrever um cheque de R$120 e eu vou levar. Para os jovens aí, cheque é um pedacinho de papel assim, que você escreve a quantidade que você quer ali, e aí você passa para outra pessoa, a pessoa leva no banco e ela pega o dinheiro que está lá, né? Vocês que agora que são da moeda eletrônica, nem vê quase o dinheiro na mão, né? Pergunta para o seu pai, tinha uma coisa chamada cheque, que era um pedaço de papel que valia dinheiro. E então ela escreveu aquele cheque e foi levar para a igreja. Pastor Robert Morris, durante muitos anos, ele ainda faz isso, ele anda com $100 extra no bolso. E aí Deus fala para ele: dê esse dinheiro para alguém. Quantas vezes ele para o carro, ele chega na pessoa e fala: olha, Deus mandou entregar isso aqui para você. Coração generoso não dá só para a igreja. O coração generoso abençoa vidas, abençoa o vizinho, abençoa o mendigo, abençoa o necessitado, conforme o Senhor vai colocando no seu coração para você abençoar. A nossa igreja é uma igreja generosa. As células aqui socorrem pessoas. A igreja já enviou tantas pessoas, pagou o tratamento dela nas casas de recuperação. A igreja, todos os meses, ela dá dezenas e dezenas de cestas básicas que vocês ofertam, e às vezes não tem, e a igreja ela vai comprar, ela vai ajudar, muitas vezes pagou água, luz de alguma pessoa. Há um coração generoso nesta igreja, né, nas pessoas desta igreja. Então, ela foi para a igreja e ela deu o seu dízimo. Ela deu R$120. Pastor Robert Morris, ele sai, ele chega no estacionamento, ele dá de cara com essa mulher, e o Espírito Santo fala para ele: olha, deu $100, é para ela que você tem que dar os $100. Então ele chega perto daquela mulher, e ele pega a carteira, e ele fala: querido, eu tenho aqui, Deus mandou te dar uma coisa. Mas quando ele vai pegar os $100, Deus fala para ele, o Espírito Santo fala: dê 120. E aí ele fala: Deus, eu dou $100. O senhor lembra, né? Esse é o trato que eu fiz, já há anos eu faço isso, eu dou $100. Deus disse para ele: você não dá $100, você dá o que eu mando você dar. Você é meu servo, dê R$120 para ela, $120 para ela. Então ele falou: não, o senhor está mandando. Ele pega os $120, aliás, ele tinha exatamente $120 na carteira, nada mais, nada menos. E ele chega para ela, diz: querido, eu tenho algo para você. E ele dá $120 para ela. Ela recebe exatamente o valor que ela deu de dízimo e de oferta. Deus dá de volta para ela como recompensa, dizendo para ela: eu vi o que você fez, a sua fé, e eu sei que você deu além da sua capacidade, além das suas condições, mas eu estou te abençoando de volta. Eu me lembro lá em São Paulo, eu tinha recém-casado com a Patrícia, comprei uma moto para trabalhar na favela. Estava pagando a parcela daquela moto, era uma parcela muito alta, e estragou o motor da moto. E eu tinha que fazer visitas, e eu saía para comprar coisas, e eu dava aula na faculdade, e eu corri o trecho com aquela moto. São Paulo, não dá para você fazer as coisas a pé, tudo é muito longe. E ônibus nem sempre você chega a tempo, você gasta muitas horas no ônibus. Então a moto, eu costurava ali no meio dos carros, e chegava rápido aos lugares, e fazia, mas a moto fundiu o motor. E não fundiu completamente, ele deu um problema lá no motor, faltou óleo e precisava retificar uma parte ali do motor. Eu estava com o meu dízimo no bolso, era R$150. E aí quando eu falei para o mecânico: quanto que é? Ele falou: é R$150. Imediatamente veio na minha mente assim: paga com dinheiro do dízimo, depois você devolve para Deus, depois você dá o dízimo.
Mas imediatamente após esse pensamento eu falei: Deus, perdão, se esse pensamento veio de mim, eu peço perdão, se veio do diabo eu repreendo, mas eu não vou usar o dinheiro do dízimo para consertar a moto, porque a moto eu uso na tua obra, ela pertence ao Senhor, e o Senhor vai me dar os recursos para eu consertar a moto. Eu não usei o dinheiro do dízimo para consertar a moto, deixei a moto na mecânica. Naquela semana eu fui pregar em uma outra igreja, lá na Baixada Santista, Praia Grande. Ao terminar de pregar, veio um diácono da igreja, e ele colocou um envelope no bolso do meu paletó. E aí eu fui para a casa de uma irmã, eu e Patrícia, e aquela irmã ficou conosco ali conversando até alta madrugada, a gente contando histórias sobre missões, falando sobre a Bíblia, falando sobre Jesus. E ela disse: olha, amanhã vocês podem ficar aí na casa, eu tenho que sair muito cedo para trabalhar em São Paulo, mas usufruam, ficam aí na casa, fiquem aí, podem usufruir daí, o quanto vocês quiserem. Quando vocês forem embora, era um apartamento, quando vocês forem, vocês vão deixar a chave na portaria, lá, mas Deus abençoe vocês. E ela veio com o envelope: olha, pastor, isso aqui é para abençoar sua vida, seu ministério. E ela pôs o envelope no meu bolso. A gente ficou ali e tudo, fomos à praia no dia seguinte. Quando voltamos para São Paulo, eu peguei o envelope que a igreja deu, eu peguei o envelope que aquela mulher deu, e quando eu juntei os dois dinheiros, você pode dizer para mim qual era o valor? R$150. Deus estava dizendo: querido, eu supro a sua necessidade. Você não precisa usar o dinheiro do dízimo, você não precisa usar o meu dinheiro, porque se você tivesse usado, você estaria amaldiçoando as suas finanças, você estaria com sentimento de culpa, e você não resolveria o seu problema. Mas como você não usou, você foi fiel, eu estou dando exatamente o valor de volta, para mostrar para você que você está certo em não usar o dízimo para resolver os seus problemas, porque o dinheiro do dízimo não resolve os seus problemas se ele for para pagar a sua conta, mas se ele vier aqui para a casa do Senhor, ele vai resolver as suas questões financeiras. Ele vai resolver as suas questões financeiras. Aqui em João capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa, João capítulo 12, verso 1, pessoal, aí eu não passei, vou ler o texto todo, tá bom, queridos? Eu passei só o verso 3, mas eu vou ler a partir do verso 1. João 12, a partir do verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com fragrância do perfume. Era um perfume caro, quase 1 ano de salário. Pastor Cris vai falar mais sobre isso à noite, né? Porque a questão aqui é de você ser generoso. Eu sou generoso. Você acha que uma oferta de 1 ano de salário, de qualquer salário, seja aquele que recebe um salário mínimo, dá 1 ano de oferta de salário, quer seja aquele que receba 2, 3, 10 salários, não importa qual seja o seu salário, 1 ano de salário é uma oferta generosa, sim ou não? Foi o que Maria fez. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, daqui que eu tiro 1 denário era o salário de 1 dia de serviço. As pessoas recebiam por dia, né? 1 denário, 1 dia de serviço. Dinão, quanto que é 1 dia de serviço aí de um pedreiro, um servente, mais ou menos?
120 a 150. Então, 300 por quê? Porque você tem feriado, você tem domingo, às vezes, que não trabalha, às vezes sábado. Então, ao invés de 365, você tem mais ou menos aí uns 300 dias trabalhados. Então, é o salário de um ano. O salário de um ano, de um trabalhador, né, diário ali, comum. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres. Veja aqui, querido, ele não tinha interesse pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então, querido, há dois tipos de coração, há dois tipos de pessoas aqui nesse texto, que a gente pode ver. Há dois corações citados aqui. E a gente vai ver por que Maria, ela deu um presente tão generoso, e por que isso incomodou tanto Judas. Por que aquele que oferta generosamente incomoda, escandaliza pessoas como Judas? Pessoas que têm o coração de Judas. Você tem o coração de Judas e você tem o coração de Maria. Você tem um coração generoso e você tem um coração egoísta. Você imagina por que Maria fez isso, deu essa oferta de um ano nos pés de Jesus? Porque alguns dias antes, queridos, apenas algumas semanas antes, Maria estava chorando em um velório, porque o seu irmão havia sido morto, e o seu irmão morreu, e ele estava há 4 dias no sepulcro, e Jesus chegou ali, e ele chegou diante daquele sepulcro, e ele disse: tirem a pedra, e ele bradou: Lázaro, vem para fora. Lázaro estava morto há 4 dias, e Lázaro sai daquele sepulcro. Eu quero perguntar para você: que oferta paga isso? Que dinheiro paga isso? Essa oferta que Maria coloca nos pés de Jesus, comparado à bênção que aquela família teve de receber de volta o irmão, dela ter recebido de volta o seu irmão. Quanto que nós daríamos para receber de volta alguém vivo que já morreu em nossa casa, em nossa família? Não tem preço. É o preço da gratidão, essa generosidade que é fruto de que eu sou grato. Quantos de nós tivemos o nosso casamento restaurado? Quantos de nós que estava nas drogas e foi resgatado por Jesus? Onde estaríamos? Como diz a música da Ana Paula Valadão, que ela diz assim: onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Uma daquelas músicas lá da década no início de 2000, final das décadas de 90, né, do Diante do Trono, ela diz isso: Senhor, onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Onde você estaria se não fosse o Senhor? Onde estaria o seu casamento? Onde estariam os seus filhos? Onde estaria a sua saúde? Onde estaria o seu trabalho? Eu, por exemplo, não estaria aqui pregando, porque eu morri por 40 minutos, porque eu tive um ataque cardíaco, uma parada cardiorrespiratória de 40 minutos, e o Senhor me trouxe de volta à vida. Agora diz: existe oferta extravagante demais para quem esteve morto e reviveu? Existe oferta extravagante demais para quem teve o irmão morto por 4 dias e Jesus vem e diz: vem para fora? Não tem oferta. É a gratidão. Mas isso incomodou tanto Judas, porque Judas ele amava o dinheiro, ele era o tesoureiro. E geralmente é assim: por que deu essa oferta? Podia ter dado para os pobres. Interessante que quem não é generoso e fica incomodado com as ofertas generosas, fica colocando o pobre como desculpa. Devia dar para o pobre, deveria comprar um carro, devia ter comprado um carro mais barato e dar outra parte para o pobre. Quem fala isso
como Judas falou, não é porque ele está preocupado com o pobre, porque se ele tivesse preocupado com o pobre, ele venderia suas coisas e daria para o pobre. A pessoa está incomodada com a oferta que o outro dá. Porque o outro tem muito dinheiro, porque tem um carro, porque comprou um carro, deveria comprar um carro mais barato e dar dinheiro para os pobres. Mas a pessoa às vezes pensa isso e fala isso, como Judas, não porque ela ama o pobre, não porque ela está preocupada com o pobre, mas porque ela é egoísta. Porque ela é egoísta. E porque ela ama o dinheiro, e ofende a ela ver que alguém possa dar uma oferta tão generosa na igreja, possa dar uma oferta tão generosa a alguém, uma oferta tão generosa a alguém. Pastor Robert Morris fala uma coisa bastante pesada, mas eu vou dizer aqui. Ele diz assim que ele tinha um amigo que era pastor, na época não era pastor, e ele fala assim que quando passava, aqui a gente passa salvas, né? Em algum lugar tem o gasofilácio que você traz a oferta, em outros lugares é uma cesta, passa cesta. Na igreja do pastor Robert Morris não tem cesta, não tem gasofilácio e não tem as salvas, não tem nada disso. Eles não têm momento de oferta. Quando começou a pandemia, a igreja do pastor Robert Morris, ela tinha orçamento mensal da igreja, ela tinha 5 a 6 vezes mais do orçamento reservado. Eles puderam ajudar hospitais, eles puderam ajudar famílias, sustentaram várias famílias, porque eles tinham um orçamento que podia ficar 5 meses sem receber nada da igreja, ninguém levar nada para a igreja, e eles tinham dinheiro para pagar tudo. Ele diz assim que ele ensinou tanto esse princípio para a igreja dele, que se estiver chovendo e o gasofilácio estiver lá no fundo da igreja, lá no quintal da igreja, que é de barro, de terra, e chovendo, e está tudo lameado, e o gasofilácio está lá no muro, no final, mesmo assim os membros dele viriam atravessar na chuva, na lama, no barro, para colocar o dízimo lá, porque eles entenderam a importância de dizimar e de ofertar, e como isso abençoa a vida deles, que eles levariam o dízimo. Isso tem acontecido aqui durante a semana. A gente está aqui na oração, as pessoas vêm e elas colocam o seu dízimo e elas falam: agora eu posso ir pagar as minhas contas, porque pouco a pouco nós estamos assimilando também esta verdade, que os 90% só serão abençoados quando os 10% forem depositados na casa do tesouro, na casa do Senhor, forem colocados aqui no altar do Senhor. Querido, pastor não recebe dízimo, igreja não recebe dízimo, né? Cada um de nós aqui, a gente não está para receber, todos nós levamos. Trazei a casa do Senhor. Quem recebe o dízimo é o Senhor Jesus. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, e a Bíblia diz que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Jesus. Pastor Robert Morris acredita que Melquisedeque é alguém que diz que não tem princípio. Hebreus vai falar: não tem princípio de dias, não tem pai, não tem mãe. Como alguém não tem pai, não tem mãe, não tem princípios? Ele diz assim: o próprio Senhor Jesus, ele veio, ali é uma teofania, ele se manifestou. Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da paz, esse Melquisedeque era o Senhor Jesus, e ele trouxe o que que ele trouxe para Abraão? Ele trouxe pão e vinho. Isso lembra alguma coisa? Pão e vinho lembra alguma coisa? Jesus com os 12 lá, instituindo o que? A ceia do Senhor. Ele dá a ceia do Senhor, ele recebe o dízimo de Abraão. Não tem início, não tem fim. Provavelmente o pastor Robert Morris esteja certo na sua colocação. Amém. Eu teria muitas outras coisas para falar aqui, mas o tempo já foi. Eu creio que o pastor Cris, hoje à noite, é o Cris ou é você? Cris, né? Pastor Cris vai nos abençoar à noite grandemente com a segunda parte desta mensagem. Ele tem muita autoridade, porque é uma pessoa muito generosa em ofertar para a igreja, ajudar outras pessoas.
E vale a pena ser generoso, vale a pena ser fiel. Eu quero que você fique em pé agora, louvor vai vir para cá, nós vamos ter esse momento agora de você vai poder colocar em prática essa mensagem. E por que essa mensagem, o título dela não é Você é generoso? Porque não é uma pergunta que a gente faz para os outros, é uma pergunta que a gente faz para nós mesmos. Eu sou generoso quando eu vejo alguém precisando? Eu sou generoso em dar na casa de Deus? Eu sou generoso em abençoar alguém? A nossa igreja tem várias pessoas generosas, que ajudam mesmo, e a gente nem fica sabendo, né? Várias pessoas, quando vê alguém necessitada, eu lembro, quem aqui não se lembra, para a memória dele, se estivesse vivo eu não iria contar isso, do irmão Severino, um homem de oração, um homem de Deus, a nossa igreja, todas as manhãs ali às 6 horas, ele estava lá. Quem conheceu o irmão Severino? Faleceu num acidente de bicicleta. Irmão Severino, logo que eu voltei lá do infarto, ele foi em casa. A gente sabe que o irmão Severino, né, não é uma pessoa rica, não é uma pessoa de posses, mas ele foi lá, e aí bateu no portão, e eu vi, irmão Severino, ele com várias sacolas. Pastor, eu vim aqui trazer isso para o Senhor. Quando peguei aquela sacola, um monte de carne, vários tipos de carne. Aí outra vez ele vem lá, bate de novo, pastor, vim aqui trazer isso. Veio trazer um dinheiro significativo, vamos dizer, nos dias de hoje já seria muita coisa, se não me falha a memória, era 300 ou 400 reais. Pastor, isso aqui é para, eu quero dar essa oferta para o Senhor, né? Então eu estou contando isso para a glória de Deus, e para a memória dele, porque era alguém que fazia não só comigo, ele fazia com muitas pessoas, Vale a pena ser generoso com Deus, vale a pena ser generoso com outras pessoas. Neste momento, separe o seu dízimo, separe a sua oferta. Você vai ter oportunidade de entregar, enquanto está passando aí, as salvas estão passando. Mas lembre-se disso, você pode ser generoso, mas Deus sempre vai ser mais generoso do que você. Mas a gente não faz barganha aqui com Deus. Você não vai dar uma oferta porque você quer receber. Eu quero terminar contando uma história. Eu estava desempregado, eu queria casar lá em São Paulo. E eu fui falar com a mãe da Patrícia falou, não vai casar. Eu falei, mas por que eu não posso casar? Eu quero casar. Ela falou, simples porque você não tem onde morar, você não tem um salário, você não está empregado, você não tem onde cair morto, você vai casar e onde vocês vão morar? Debaixo da ponte, na favela? Eu falei, então o que eu preciso para casar? Ela falou, você precisa de um emprego, você precisa de uma casa mobiliada. Eu falei, então tá bom, já sei o que eu preciso pedir. Sai de lá, oração, jejum, Deus, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu preciso de um sustento, preciso mobiliar a minha casa. E realmente eu estava ali desempregado, vendendo o almoço para poder comer a janta. E o Senhor, eu fui convidado para ser missionário do estado, para trabalhar na favela onde eu já trabalhava. A missão alugou uma casa para mim, me deu um salário de 4 salários mínimos, me ajudou a consertar meu carro que estava quebrado. E então eu ganhava 4 salários, era 400 reais. Eu falei, Deus, eu não vou dar 40 reais de dízimo, porque eu vou arredondar para cima, vou dar 50 reais. Eu comecei a dar 50 reais de dízimo. Aí o tempo falou, tá bem, eu já consegui pagar todas as minhas contas e estou tranquilo. Eu falei, eu não vou dar mais 50, eu vou dar 60 reais. E comecei a dar 60 reais. Eu falei, Deus, esse mês agora eu vou dar 70 reais. Aí eu comecei a dar 70 reais. Aí o meu salário foi para 700 reais. Eu dava 70, foi para 700. 70 reais é o dízimo de 700. Eu falei, bom, eu já dava 70, agora estou ganhando 700, eu não vou continuar dando 70, Deus. Eu vou dar mais. Eu comecei a dar 90 reais. Depois eu comecei a dar 100 reais. Falei, não, agora eu posso dar mais ainda do que 100 reais. Eu vou dar 115 reais. Eu dei 115 reais. Alguém sabe para quanto foi o meu salário? Quanto? Não, 115. 1.150 reais. 1.150 reais. Queridos, isso não é uma matemática que fala assim, eu vou dar 1.000 reais de dízimo, que aí eu vou ganhar 10 mil reais. Não, mas o Senhor mostrando que Ele era fiel. Que Ele era fiel.
né? O Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. A gente nunca vai dar mais para o Senhor do que Ele possa nos dar de volta. Robert Morris, eu acho que eu vou contar essa história, acho que domingo que vem, dele, mas uma história interessantíssima, como o Senhor ensinou ele a cuidar do dinheiro, como ele saiu da miséria, da pobreza, mas um dia, ele não tinha, bom, eu conto domingo que vem, tá bom? Que o tempo já está, fica aí, ó. É interessante demais essa história, como o Senhor levou uma pessoa falida, que não tinha dinheiro para pôr combustível, um carro que era ungido, onde ele parava, ficava aquela poça de óleo, como levou Robert Morris. Aí, por exemplo, esse livro aqui, que a gente comprou, quem comprou, que a gente usa, ele não tem um tostão desse dinheiro, vai todo para a igreja, e é um best-seller, vendeu milhões e milhões, e foi traduzido para mais de 20 idiomas no mundo. Vários países do mundo compram esse livro, muito mais de 1 milhão de cópias vendidas, e nem um tostão foi para o bolso dele, ele ofertou tudo para a igreja. Como ele foi de um quebrado, de um falido, a um homem abençoado. E você dá uma palhinha, eu vou dizer para você como ele ganhou um avião, um jato, e depois ele ofertou para o Senhor. Amém? Eu vou orar por você, antes de você ofertar. Pai, abençoa, Pai, os teus filhos. Oh Pai, o Senhor sabe do nosso coração, como nós nos alegramos de ver, Pai, quando os teus filhos vêm. Pastor, ora pelo carro que eu comprei. Pastor, eu consegui uma casa, eu tenho um emprego. A gente vê esses jovens crescendo, a gente vê as pessoas chegando aqui, Pai, e sendo abençoadas. Não aquela prosperidade que é pregada, que vou ficar rico, mas, ó Deus, de crescer na vida, de ser abençoado, ó Deus, porque qual é o pai que não quer ver o seu filho crescer e ser abençoado? E o Senhor é o nosso Pai. Tua palavra diz que se a gente pedir pão, o Senhor não vai nos dar uma pedra. E eu tenho visto o Senhor abençoar, prosperar os teus filhos, Pai, suas casas sendo reformadas. Fiquei tão feliz de ver, Senhor, a casa da Mari, que lindo que ficou, Senhor, aquela reforma. Glória a Deus, Pai. Vibrei de ver ali as fotos no Facebook, de ver, Pai, os jovens comprando moto, comprando carro, começando a trabalhar, as pessoas, Senhor, também reformando suas casas, ó Deus, os casados de novo, financiando suas casas, crescendo, prosperando, Pai. E eu sei que o Senhor também fica feliz, Pai. Deus, o Senhor não quer que haja mantimento na sua casa e miséria na casa dos teus filhos, mas o Senhor também não quer que haja prosperidade na casa dos filhos e miséria na tua casa. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa os teus filhos, abençoe a tua obra. Recebe agora, Pai, a oferta e o dízimo que vamos dar. Nós consagramos a Ti, Pai, consagramos as nossas finanças, dando a nossa primícia ao Senhor. Consagramos as nossas finanças, dando o nosso primeiro, com amor ao Senhor. Pai, nós queremos ir além da lei. A lei diz 10%, nós queremos ir além, Pai, nas ofertas, além do dízimo. Pai, dá-nos fé, dá-nos um coração generoso, um coração grato, não um coração egoísta como o de Judas, mas um coração grato, um coração generoso como o coração de Maria. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Durante a canção você poderá então trazer o seu dízimo, e logo após, Deus te abençoe, um bom domingo, e à noite tem mais, assista lá, né? Se você quiser vir, mas geralmente uma outra turma vem à noite, mas você assista a mensagem, a continuação desta mensagem valerá a pena.